Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do nosso Tete a Tete, o podcast da Vila. Eu sou o Wagner. Eu sou a Mariane. E fala aí, Mariane, sobre o que a gente vai estar falando hoje nesse episódio que está especial. Hoje nós vamos falar sobre missões, a missão que nos move, que é o tema da nossa igreja, e vocês vão acompanhar com os nossos convidados. Hoje temos a presença do nosso querido pastor Carlos Cavalcante. Vocês já perceberam, né? A gente tá tipo aqueles filhos que não saem sem o pai de casa, entendeu? Já é de casa, pastor. A gente tá aqui, pastor, dá um oi aí pro pessoal. Olá, gente. Hoje vai ser só um oi, porque já estão acostumados a me ver por aqui, mas é muito bom estar mais uma vez e compartilhar um assunto que eu acho que é muito relevante, que é a atuação de missões, não apenas no campo missionário em si, mas também dentro do conteúdo da igreja, né? Porque a gente às vezes pensa que missão ela está distante da nossa vida, mas nós somos frutos de missão. A igreja no Brasil é fruto de missão. E vai ser muito bom compartilhar com vocês esse tema. E trouxemos também o Pedro Andrade, que tem uma experiência aí nessa área de missão. É uma pessoa que gosta muito de estar envolvido com a obra missionária. E ele veio compartilhar com a gente essas experiências. Comenta aí, Pedro, fala um oi aí pra gente. Fala aí, galera. Prazer estar aqui com vocês. Vai ser muito bom poder edificar a vida de vocês com essas experiências que eu tive, né? E vamos nessa. E, de curiosidade, o Pedro é meu irmão. Vocês acharam a gente parecido? Foca aí, nós dois. Somos irmãos. Pedro é meu irmão mais novo. É o meu irmão caçula. mais novo, caçulinha, que já tá velho, casado. Com a barba. Bom, e pra gente começar então, é algo legal porque assim, não é desde que você nasceu, né, Pedro, que você já se imaginou fazendo missões. Foi algo que teve um despertar aí, né, em algum momento da sua vida. E conta pra gente como que foi essa iniciativa, assim, como que surgiu, poxa, eu tenho que fazer missão agora. A vontade, né? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Sim, sim. Então, a vontade eu nunca tive, na verdade, né? Eu nunca me imaginava. Então acabamos aqui hoje nosso podcast. Mas nunca me imaginei, na verdade, tipo, me preocupando em fazer isso, né? Só que aí depois desses 2 anos atrás, que eu tinha migrado para o Brasil para Cristo, né? Lá eu não queria fazer nada, porque aqui eu já fazia muita coisa já que não estava me edificando na fé, né? Era como se fosse um trabalho seguido do outro, uma rotina. Você estava no automático, eu estava no automático, piloto né? automático. Então aí eu vi que lá ia ser uma oportunidade de eu fazer um detox, né? Ainda mais porque quando você começa a namorar, tem aquilo, né? Seu namorado vem pra cá, aí você vai pra lá, aí vai fazendo essa transição, né? Só que lá eu percebi que, tipo, poxa, lá ninguém me conhece, lá eu não vou precisar fazer nada, vou ficar o crente de banco, né? Recebendo ali a palavra. Era tudo o que você queria, virar um crente de banco. Virar um crente de banco. E é engraçado, porque quando você tem esse pensamento de, tipo, não querer fazer nada, é aí que Deus quer te usar. Assim, não, então você não quer fazer nada, é agora que você vai fazer tudo, né? Só que ele faz num processo, né? E nesse tempo que eu fui para lá, eu não conhecia ninguém, né? E tudo começou quando virou um ano, que era o ano de 2021, virou esse ano, né? E eu falei, não, acho que eu preciso firmar um pouquinho, pelo menos estar mais presente lá na igreja, né? E aí, numa terça-feira, eu fui lá porque tinha a escola bíblica dinâmica, tipo escola dominical, só que acontecia terça-feira, né? Só que no começo do ano, não tem escola bíblica dinâmica. Era uma reunião de líderes, obreiros, né, os presbíteros e tudo mais. E eu fui sendo nada. Fui como aleatório, né? Aí beleza, mas tipo, tranquilo, né? Aí eu sentei lá, aí eu vi que tinha bastante gente. Falei, hoje aqui vai ser uma unção legal. A gente vai aqui orar bastante aqui, aprender bastante. Aí começou ali o pastor a passar uns slides de relatório anual para líderes. Eu falei, mas eu não sou o líder. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Quem que te chamou para essa reunião? Ninguém me chamou para esse negócio. Não, ninguém te chamou, você foi aleatório. Eu só fui porque eu achei que ia ser um estudo bíblico. Ah, tá. Só que aí beleza, né? Eu falei, e agora para sair? Vou sair assim do nada? Já tô aqui, né? Já tô aqui já, né? Vamos ver esse relatório aí. Mas eu tava pensando em Se sair. Se levantar, todo mundo percebe. Se eu ficar, todo mundo exatamente. E eu tava pensando em sair. Eu falei, vou tentar achar um jeito. Só que aí o líder de jovens lá me viu, né? E ele já queria, assim, pelo jeito dele, já queria
ter um contato comigo a mais, né? Eu acho que essa foi a oportunidade para ele. Aí ele chegou, né? Falou assim, guarda meu lugar aí perto de você, que você está do seu lado. Aí beleza. Aí foi aquilo, né? Ele passou esse tempo ali da reunião comigo, né? A gente se aproximou ali, trocou o contato, né? Aí ele me envolveu em outro projeto. E aí, justamente nesse projeto, que é o projeto Somos Um, né? Que ainda ele está em desenvolvimento lá com eles lá, né? Foi onde eu conheci um casal, né? Na qual a mulher, né, que teve esse contato maior comigo, que se aproximou de mim, que o nome dela é Tamara, ela veio em mim, né? E ela falou tipo uma coisa que para mim girou uma chave. De falar assim, poxa, o mundo espiritual e os dons é algo que realmente existe, né? Porque até então você olha, né, você vê as pessoas falando, só que você não tem esse contato. E aí você acha que tipo, poxa, deve ser mais uma coisa da cabeça dela que ela só quis embelezar, né, com o jeito que fala. Mas não, ela viu que ali na hora que eu entrei na sala, sem eu mesmo me conhecer nem nada, ela viu em mim, né, ela fala que tem um dom, né, na qual ela vê uma pessoa e Deus começa a dar características dessas pessoas, né, e mostrar ali as vontades dessa pessoa, né, e o que essa pessoa pode contribuir no reino. Ela fala que é um dom dela, e eu já vi isso, né, em outros cultos, participando com ela, que ela se aproximava das pessoas, e quando ela ia orar por ela falava tipo, tudo que a pessoa estava passando, sem eu mesmo conhecer ela. Aí a pessoa começava a chorar, porque tipo, mano, como assim? Alguém tá falando tudo que eu tô passando, e ela nem sabe o meu nome, né? Então isso já fez eu assim abrir meu olho para falar, poxa, ela realmente tem algo especial aí com Deus, né? Um dom que Deus deu para ela. E aí ela falando isso, né? Eu falei, tá, mas como que funciona o fato, né, de tipo você falar que a mesma vontade que você tem, que o mesmo chamado que você tem missionário é o meu? Porque ela disse isso. Ela, né, olhando para mim, falou assim, Deus falou que o mesmo chamado que ele tem na minha vida, ou seja, na vida dela, que é missões, tem na sua, né? Aí eu fiquei, mas mano, eu nunca pensei nisso, tipo, eu não sei nem por onde começar, eu acho que eu nem sei abordar uma pessoa, por exemplo, nem para evangelizar, quanto mais fazer uma missão, né? E aí, beleza. E aí ela foi se aproximando, ela me convidava lá para casa dela, né, para almoçar com a família dela e tudo mais, e a gente foi se aproximando. Ela foi te discipulando, Ela né? foi me discipulando, exatamente. E aí, ela já participava de ações missionárias, né, projetos missionários e tudo mais. E ela foi me envolvendo. O primeiro que ela me envolveu foi num projeto que chama Projeto Novo Caminho, que é da igreja, o Brasil para Cristo, lá de Calmon Viana, se eu não me engano, mas que é atrelada também a Poá. E lá o que eles fazem? Eles têm um projeto que de 15 em 15 dias, né, num sábado, eles vão para um lugar carente, né? Eles sobem ali uma montanha para pegar as crianças carentes ali, de famílias carentes, que não tem estrutura de casa, né? Às vezes não tem estrutura familiar, alimentação, os pais são separados, outros usam, né, drogas e tudo mais, e acaba tendo esse conflito na família, né? Então eles sobem, né, nesse lugar, pegam as crianças, levam para dentro da igreja, né? E divide elas em salas. Então, os maiores, os adolescentes, ficam ali na base da igreja, né, na nave da igreja. As crianças menores vão para outras salas e ali eles têm toda uma equipe de apoio, né, voluntários, que vão fazendo esse acompanhamento. E o que é legal nisso? Porque as missões está nisso também. O projeto é missionário? A gente pode se dizer que sim, porque querendo ou não, isso impacta a família que está desestruturada, né? A mãe que vê essa intenção de querer ajudar, de, poxa, subir lá naquela montanha, às vezes num sol quente, né, porque é quente, eu já fui lá, é muito quente, e o lugar ali seco, né, não está em boas condições mesmo. E, tipo, ter essa disponibilidade, disposição de ir lá, pegar as crianças, é um monte, é como se você fosse um pastor levando várias ovelhas ali. Eu acho que é totalmente o que está lá na carta de Tiago, né? Que você está vendo que a pessoa não tem aquilo, e não basta você falar, a pessoa está com frio, não basta você falar, vai lá, se aquece. Vou orar por você. Deus te abençoe. É você pegar o cobertor e realmente, né? Acolher ali. Exatamente. Colocar a fé na prática. Acolher as viúvas e os órfãos, né? É o que diz lá em Tiago. E eu vi isso, né?
Eu falei, caramba, mano, eu nunca tive essa visão, né? Eu não sabia que as pessoas tinham essa disposição. É diferente de você ver, por exemplo, nas redes sociais alguém fazendo, E você ir lá. e você ir lá e ver uma pessoa fazendo. Porque, tipo, você fazendo a mesma coisa que ela tá fazendo ali, você vê, às vezes, o desgaste físico na pele, sabe? E fala, poxa, se envolver nisso, né, tipo, sem um limite, assim, determinado, você simplesmente faz. Né? Você não tem, tipo, vou fazer durante 10 anos e vou parar. Não, só faz. Né? E aí você vê o crescimento ali daquelas crianças se tornando adolescentes, e depois os adolescentes se tornando adultos, fazendo a sua família. E eles tendo uma base espiritual, por conta dos estudos bíblicos que acontecem lá com eles, Por conta do projeto, por né? conta do projeto e tudo mais, você vê que, tipo, eles criam uma filosofia, né, de, tipo, poxa, eu não estou à toa aqui. Eu não simplesmente posso fazer o que eu estou vendo dentro da minha casa. Se eu vejo meu pai, por exemplo, agredindo minha mulher, a minha mãe, no caso, né, eu simplesmente não posso achar que isso é normal. Porque tem muita gente que acha que isso é normal. Por quê? Nunca sabe se isso é errado ou não. Cresceu assim, né? Cresceu assim. Só que tendo a base cristã, sabe que é errado. E tem a oportunidade agora do quê? Fazer diferente. Fazer diferente, entendeu? E aí que começa a missão, porque você começa a colocar a semente ali, né, na qual o Espírito Santo vai agir e Deus vai dar o crescimento dessa semente, né, e tornar essa pessoa frutífera, né, para fazer a vontade de Deus. Né? Então, esse foi o primeiro contato. Mas, querendo ou não, foi um contato próximo de Suzano para Poá, né, e Calmon-Viana. É muito bom. Para quem não é da região, gente, é tipo 5 Cidade minutos vizinha, da 5 cidade vizinha. Eu ia de bicicleta, né? E então, tipo, era bem próximo mesmo. Então eu falei, poxa, acho que é legal eu me envolver nisso, porque já é próximo, né? É um negócio que eu gostei, e não gostei porque, tipo, me faz bem. Não, é porque me faz bem ver o outro bem, tá entendendo? Não porque eu tenho benefícios com isso. Não tem benefícios com isso. Poxa, você vai se desgastar. Você vai subir ali uma montanha no sol quente, e Não tem um não é benefício, legal. assim, terreno, né? Não tem tipo nenhum assim, benefício você tá terreno. perdendo Você não o tá- tempo, o É, dinheiro, né? Coisas assim. Você não está que- ganhando nada, Aham. sabe? O tempo, por exemplo, que você poderia estar usando para Tá com a se sua qualificar família. profissionalmente, por exemplo, ou Aham. estar com a sua família, que é algo benéfico para você, você está simplesmente se sacrificando disso para falar, não, eu não quero o meu bem, eu quero o bem da outra pessoa. E isso é Cristo, e isso é Jesus Cristo. Fazer o bem a outra pessoa, fazer a vontade de Deus. Né? Qual é a Não vontade vem da de Deus? gente, né? Não vem da gente. Qual é a vontade de Deus? Amar seus filhos, amar os outros. Deus ama as pessoas. Deus ama as pessoas e odeia o pecado. Pronto. É simplesmente isso. Então, você, nesses projetos, você o quê? Ama a pessoa. E faz, né, com que ela tenha uma vida em que ela, poxa, viva longe do pecado. Então, faça a vontade de Deus. Então, você ama a pessoa, faça ela amar outras pessoas, né, e sempre pensando ali em viver longe do pecado, porque é o que Deus odeia. Então, Deus ama pessoas e odeia o pecado. E, pastor, esse ano, na nossa denominação, na igreja missionária, a gente sempre tem o tema do ano, né? E o nosso tema é a missão que nos move. Um tema, assim, que está sendo trabalhado desde janeiro, né? Nas pregações, né? Nos eventos, e que é um tema que está muito legal. Um tema que já falou muito comigo, né? E fala um pouquinho pra gente a intenção, pastor, desse tema. Qual que é o propósito aí dessa missão que nos move, o versículo, né, envolvido nisso? A intenção clara, ao meu ver, ela sempre vai arremeter a missões, né? Só que a gente vai ver um paralelo bem diferente quando você pega um testemunho, igual o Pedro acabou de falar, aonde você vai e aí você traz essa mesma colocação para dentro de uma igreja que normalmente ela vem. E ela está aqui, ela acontece aqui, e às vezes nós começamos a pensar assim, então como assim? Será que é peculiar de um chamado? É peculiar de um chamado? Então, assim, é para Pedro, não é para mim? Me parece que quando, inclusive o tema remete a Atos 1:8, que fala que nós receberíamos o poder que viria do Espírito Santo, fala sobre os discípulos de Jesus estarem recebendo, e eles seriam testemunha, e aí ele vai delimitar lugares, ele vai dizer assim, olha, em Samaria, ele vai nomenclaturar os lugares. E a gente começa a pensar assim, se eu for analisar a realidade daquele povo naquela época,
nós vamos entender uma igreja que ainda não está formada e que essa igreja ela sai em missão. E aí nós vamos ter uma situação que nós vamos pensar assim, tá, mas e quando a igreja se forma, ela deixa de fazer missão? O livro de Atos não diz isso. O livro de Atos fala que a missão continua, ele fala de cultos que acontecem na beira de rio, ele fala de relatos de celebrações que acontecem dentro de prisões. Do começo ao fim do ministério dos apóstolos, isso vai acontecer. E aí a gente pensa assim, então quer dizer que a missão não é um chamado especial para o Pedro. Não é particular de uma pessoa, mas é um atributo de uma igreja, E é muito bacana isso, porque a igreja não vai conseguir fazer isso se ela não amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Pedro falou sobre assim, olha, é você amar as pessoas, se resume nisso, né? Eu acho bacana, Floyd tem uma fala que ele fala assim, se você ama ou se você amar, você vai ter problemas, mas se você não amar, você vai ficar doente. Isso é crucial para a igreja. Eu não sou fã de Floyd, mas isso é crucial, porque uma igreja que não ama ao ponto de entender que ela tem que ser movida por missões, é bem provável que ela esteja doente. Então, quando a gente fala de um tema que ele sacode a nossa vida, e ele fala assim, olha, isso tem que nos mover. E a gente começa a pensar, tá, mas tem que me mover para onde? De que forma? O primeiro princípio tem que nos mover para fora. E esse para fora ele pode ser subjetivo, dentro de um contexto, ele tem que me tirar de mim, ele tem que me tirar do meu comodismo, da minha zona de conforto, e entender que a cada momento que eu vivo, eu tenho que viver uma vida missional. O que vai internamente. Né? Internamente. Primeiro, né? E ele desloca de lugar também. Irmãos, vamos pensar assim, né? Agora eu estou falando para irmãos de igreja, com todo carinho pastoral. A gente não faz missão dentro da igreja. Assim, talvez tenha alguma peculiaridade que a gente possa se aproximar, mas me parece, e eu posso ser até corrigido, você pode até colocar nos comentários aí, que Jesus foi claro quanto ao ID. E a gente aculturou a questão de que as pessoas têm que vir até a gente. Tem alguma coisa errada aí por todo mundo, tipo assim, espere na igreja. A gente tá assim, venham todo mundo. Tá meio estranho essa história. Eu vou pregar o evangelho aqui dentro. E assim, a gente precisa pensar nisso. Lógico, envolve estratégias, mudança de tempo, às vezes o lugar para as coisas, que a gente tem muito disso no nosso século. Mas eu creio que neste momento existe alguém esperando para ouvir falar de Jesus. Existe. Existe no seu relacionamento, você que está me assistindo agora, nos assistindo, existe no lugar para onde você vai hoje, existe uma pessoa esperando para ouvir de Jesus. E uma coisa bem incrível é que Jesus, ou o Espírito Santo, a gente fala sobre Atos 1:8, ele nunca deixa de fazer a parte dele. Eu citei uma frase um tempo atrás, aqui na igreja, que é o fato de todos os dias uma vida estar nascendo ao pé da cruz. Eu creio nisso. Agora, não quer dizer que em todo momento todos os crentes estão levando o evangelho. Mas em todo momento tem um crente que entendeu que a vida dele é uma vida de missão. É uma vida missional. E a gente vai falar no decorrer da conversa um pouco mais sobre essa questão de vida missional, entender que a missão existe lá, ela é transcultural, ela ultrapassa as fronteiras, mas ela também é peculiar da igreja que entendeu que não é o vinde, mas sim o ide. Então isso é muito importante. Você perguntou do tema, né? Ele é top. O tema me empolga bastante também, me empolga. Ele tem a ver com a estrutura e a movimentação do que a gente pretende para a igreja, não só nesse ano, mas dentro da cultura da igreja, dentro da filosofia da igreja. E o que eu acho mais legal assim do tema, que é assim, né, a missão que nos move, da mesa da nossa casa até os confins da terra, que é fundamental, né? Sim. A gente fica às vezes preocupado, né? A igreja se preocupa tanto com às vezes a parte de fora, mas é uma coisa que começa ali, igual você falou, né? É uma coisa que move internamente, vai para a mesa da sua casa, vai para sua família, para as pessoas que estão próximas de você. Até os confins da terra. Agora, já pensou, parou para pensar nessa frase, até os confins da terra? Quando a gente fala sobre confins da terra, a gente está delimitando, a gente está dando um limiar máximo aonde chega. Mas se você pensar na terra como um objeto redondo,
você vai começar a pensar assim, olha, o confim sempre pode ser o lugar que eu estou. Sim. Basta eu dar a volta. Que você chega no que eu vou confim, chegar né? no confim da Terra. Suzana Pepoá. Suzana Poá. Não tem como a gente acreditar, eu gosto da frase do Sandro, quando ele fala assim, o Sandro, para quem não sabe, é o pastor presidente da nossa igreja, e ele fala assim, a gente tem que parar de acreditar que dando nome às coisas, a gente resolve o problema daquilo que a gente não fez. Então, assim, não é Samaria, eu propriamente tenho que ir em Samaria. E quando eu estiver em Samaria, Suzana vai ser o confim da terra. Então, eu já estou no lugar da obra, eu já estou no lugar da missão. Isso é muito importante pensar. Sim, é isso mesmo. É legal porque, assim, eu não sou, né, um cara expert em linguagens originais da Bíblia, mas uma coisa que eu estava vendo um tempo atrás, e eu até usei, assim, como a gente está falando, que esse tema realmente está muito legal, ainda mais porque no fim do ano passado para esse ano, eu e a Mariane, a gente está no Ministério de Pregação, né, começando, então a gente está bem envolvido com o tema e está sendo realmente muito edificante. E uma das coisas que eu estava vendo, o pastor Lamartine Pozzella, que falou que se você for pegar o versículo do id, pregar o evangelho na sua linguagem original, o id, na verdade, seria mais adequado usar a palavra indo. Né? Então, eu achei isso muito legal, porque às vezes a gente cai nesse erro de feriado de finados, então a gente vai fazer uma ação para pregar o evangelho no cemitério, ou qualquer outra data no farol, e aí a gente vai estar praticando o id. Quando, na verdade, indo pregar o evangelho, que é a partir do momento que você se converte e a sua missão passa a ser pregar a palavra. Essa é a sua vida. Essa é a sua Qualquer vida. lugar que você estiver. E entra na frase, né, da mesa da sua casa, porque aí a mesa da sua casa é o seu ponto de missão, a sua faculdade, o seu trabalho, e aí você não precisa marcar uma data para praticar a pregação do evangelho, mas sim em todo lugar que você passa, você indo comprar um pão na padaria, né, e isso passa a ser a sua vida. Né? A missão realmente vira... A vida do cristão é uma missão. E isso aí que você falou é importante, porque aí coloca a gente numa condição de que o quê? Eu não tenho que me preparar para algo, eu tenho que constantemente estar preparado. Né? E o que é constantemente estar preparado? Eu saber dialogar e argumentar sobre a minha fé? Não somente isso, mas será que a sua comunhão com Deus reflete o seu comportamento em determinadas situações que, diferente de outras pessoas, você mostra a diferença? Vamos pegar, por exemplo, num local de trabalho. Né? Muitas pessoas ali, querendo ou não, estressadas, vamos pegar aí numa situação do final de dia, muito estressadas, cansadas, a única coisa que pensa na cabeça é em querer voltar para casa, né? E aí o chefe chega lá e fala, olha, todo mundo vai ter que ficar 1 hora a mais aqui, né, porque a gente tem um projeto muito importante que a gente tem que entregar ainda hoje. Como que você se comporta diante disso? As outras pessoas, com certeza, agora eu não vou falar de uma questão de tipo, que está refletindo, mas dentro dela, dentro da consciência dela, ela com certeza está com muita raiva, xingando ali, 1000 palavras ali com esse chefe, né? Desejando muito mal para ele. Falei assim, nossa, ele podia, né, ir para aquele lugar, sair daqui, nossa, tomara que um dia ele está com o carro dele, aconteça alguma coisa. A crente não pensa essas coisas. Não, jamais. Não pensa essas coisas. Jamais. Mas é isso que vai estar passando. E na sua cabeça como um cristão e a sua vida devota a Deus? Como que isso reflete? Será que você vai ter a humildade de falar, vou ficar mais 1 hora? Mas eu não vou fazer isso pensando em servir ao meu chefe. Claro que fazendo isso eu vou servir ao meu chefe. Mas eu vou fazer isso pensando em que eu vou dar o melhor para o meu Deus. Se essa foi a condição que ele colocou para eu ficar 1 hora a mais aqui, então eu vou ficar 1 hora a mais feliz por estar servindo ao meu Deus. Sim, E aí as pessoas... pra Exatamente, Deus, né? exatamente. Aí as pessoas vão perguntar, poxa, Pedro, poxa, Mari, poxa, Vavá, todo mundo ficou irritado, mas você parece que ficou tranquilo, aceitou normal. E por quê? Bom, eu sirvo a Deus, né? Imagino que a gente não está no controle das coisas, e sim Ele. Né? Então, quando vem essas situações, a única coisa que eu tenho que pensar não é no mal, em desejar para a pessoa, ou no mal que isso vai me causar, mas sim no bem, em que isso vai fortalecer a minha fé e minha comunhão com Deus. Pronto, você fez a diferença ali, entendeu? Você não falou, tipo, olha só,
Aceita Jesus aqui hoje, nesse momento agora, né? Eu estou fazendo isso porque eu sou um servo de Jesus Cristo, você também pode ser. Não, você não está fazendo um apelo ali. Você não está tendo argumentos teológicos, né, nem bíblicos ali naquela situação. Você simplesmente está refletindo o quê? A fé dele é tão grande e tão consistente que me faz querer acreditar que o Deus que ele serve existe mesmo. E aí a pessoa fica, poxa vida. Lá na frente, às vezes você nunca mais vai ver ela na sua vida. Foi tipo seu último dia. E aí simplesmente... Você foi demitido depois. Você foi demitido depois. E aí você simplesmente, poxa, deixa agora o Espírito Santo trabalhar. Essa foi a semente que eu tive que plantar. Tudo bem. Outro vai vir, agora vai regar. Pode ser que um outro agora venha agora com apelo, né, e fala sobre Jesus, seja algo mais forte. Só que aí no final, a obra é completa. Aquilo, né? Que você falou, né? A gente tem que estar preparado. Tem que estar a gente preparado. tem que estar em missão. A gente tem que estar em missão, né? Exatamente. E assim, mano, é muito legal, porque assim, o Pedro é meu cunhado, né? Meu irmão da Mari. E eu sempre lembro que teve uma vez que eu fui no McDonald's com o Pedro e ele gaguejou para pedir um lanche no McDonald's. Porque ele era muito tímido. E assim, e aí passou um ano e o Pedro estava em outro estado fazendo missão, de repente. Então, assim, o que a gente está falando assim, que não tem a ver com você fazer um curso de dicção primeiro, Não. né? Você ser um especialista em textos para converter pessoas, mas sim você demonstrar com a sua própria vida. Essa é Né? outra Não tem a coisa. ver com- Essa é outra coisa que a gente vê, né? Que Deus não se preocupa com o tempo, porque Ele é Deus. Ele está fora do tempo, ele está fora da matéria. Então, para ele não está ligando muito se, tipo, eu vou estar preparado amanhã. Tá entendendo? Ele não simplesmente quer ali conceder o meu desejo para amanhã. Então, tipo, Deus, O calendário para ele não existe. tem tá O relevância. entendendo? calendário é sobre nós, não é sobre Deus. Ele se interessa muito mais no processo que você vai levar até adquirir o que você pediu para ele, do que ter propriamente o que você pediu, entendeu? Então, por exemplo, você é uma pessoa muito tímida, não sabe conversar com a pessoa, e pede a Deus, Deus, tira essa timidez de mim, né? Tira essa vergonha de falar com os outros. Deus, ele é poderoso o suficiente de simplesmente, Tirar a sim, timidez. pronto, vai lá agora no parque e publicamente fale sobre o evangelho. Poderia, com certeza. Só que isso te tornaria uma pessoa muito orgulhosa. E a sua comunhão com Deus seria afetada com isso. Porque você já não viria Deus como um pai, e sim como um gênio da lâmpada que concede desejos. Então pronto, eu só vou buscar a Deus quando eu realmente precisar. Porque uma vez que eu perguntei a Ele, pedi a Ele, Ele me respondeu, né, de um dia para o outro. Mas não é assim, Ele está muito mais preocupado com o processo. Então eu acredito que o processo que me levou, né, a perder a timidez e a insegurança de falar com as pessoas tem muito a ver desde o início da minha vida, claro, mas que ficou bem marcado assim, foi durante a pandemia, na qual eu tive tempo, né, tive espaço e um período para poder me aprimorar nisso, né? Por mais que eu não estivesse conversando com as pessoas, eu pude me preocupar de tipo, poxa, depois da pandemia eu quero ser diferente. Eu quero poder falar bem, eu quero poder não ter vergonha, não me sentir desconfortável. Fui pedindo a Deus isso. E Ele foi me dando as portas. Ele abre porta. É você que entra ou não. Entende? Então, quando você pede alguma coisa a Deus, saiba que Ele vai abrir a porta. E se você entrar na porta, você vai ali constantemente alcançar aquilo que você pediu. Tanto que, quando você chegar com essa conquista, ela não vai ser o mais importante de tudo, mas sim o processo e quantas pessoas você impactou durante esse processo. Entendeu? Porque o tempo para ele não se importa. A gente que é assim apressado, a gente que é impaciente. É por isso que a gente vê que uns atributos ali dos frutos do Espírito é paciência. Porque a gente vê que não é o nosso controle, o tempo não tem que estar no nosso controle. O tempo é de Deus, então o controle tem que ser dele. A única coisa que você pode pedir para ele é me dá mais paciência até chegar onde você quer que eu chegue. Porque pode ser que eu comece a ficar impaciente, pode ser que eu comece a questioná-lo mais, pode ser que eu comece a esfriar mais. Permita que essas coisas não aconteçam, não permita que essas coisas aconteçam, na verdade, na minha vida, para que eu consiga continuar nesse rumo. Né? E aí foi importante isso porque eu já comecei a ver o preparo de Deus, né, com isso, dele tirar minha timidez, a vergonha e tudo mais, justamente porque ele queria que eu me despertasse sobre missões e eu já tivesse essa condição, por exemplo, de chegar e abordar uma pessoa para que continuasse o processo do despertar, entendeu? Porque ainda foi o processo de despertar o fato de eu estar nesses projetos,
né? E aí falando, né, aí entra agora numa missão em escala, né? Tem a missão que é da rotina, né, que é onde a gente está inserido, e a gente tem que ser um missionário onde a gente está inserido, só que tem a missão em escala, que é o que? Agora você vai reunir pessoas e ir para um determinado lugar e ali fazer uma missão realmente impactante e direta. Então eu vou chegar nas pessoas e vou falar sobre Jesus, né? Tipo dos testemunhos de Jeová, né? Domingo de manhã batendo na nossa porta, né? Então é justamente fazer isso, está entendendo? A diferença é que o quê? O Espírito Santo naquele lugar, né? Não que ele não esteja em cada um de nós trabalhando constantemente, só que ali um lugar onde está reunidos várias pessoas com o mesmo propósito, as respostas de Deus é muito maior. E aí me faz a refletir o quê? Não é só em missão, é em oração também. Então, se eu reúno várias pessoas em um propósito de oração, Deus vai responder ali naquele meio. Diferente de eu simplesmente buscar algo sozinho. Diferente de eu fazer missão sozinho. Deus vai responder ali de uma forma muito mais impactante e específica quando você está em conjunto, quando você está com pessoas num mesmo propósito. E a gente estava falando sobre isso, a gente estava, né, gravando aqui, a gente estava falando da importância, né, pastor, de ser discipulado, estar com pessoas, compartilhar a vida com pessoas, vida na vida, o pastor falou esse termo, né, vida na vida. Vai dar um tema de pregação. Próximo tema. É bacana essa colocação do Pedro, porque a gente começa a pensar assim, tá, e onde é que eu estou no meio dessa situação toda, né? Porque a gente observa assim, existe um caminho e não sou eu quem crio. Esse mundo, né, ir por todo mundo é um caminho. O Vavá falou bem esclarecido assim, não é o id, mas o índio. Então, enquanto eu estou no caminho. E esse caminho, às vezes, a gente sempre enxerga de uma maneira, vamos colocar assim, ilustrada, bonita, como um caminho de flores ou coisa parecida, mas esse caminho tem mais a ver com o processo do que propriamente com uma estrada, E a gente começa a observar que nesse caminho ele não é envolto apenas de coisas, mas de pessoas que elas vão estar lá. Então elas vão acontecer nesse ambiente. Tanto dentro da questão extraordinária, que é a questão que o Pedro falou sobre o ajuntamento da pessoa, quanto da questão da missionalidade de um crente, a questão do dia a dia de um crente. Então, vai acontecer. Ele não está questionando assim, olha, vocês vão e façam o caminho. Ele está dizendo, o caminho já existe, já está feito. Ah, mas eu não tenho condição. E aí você vai ver a pontuação que acontece em Atos 1:8, sobre você ter essa condição a partir do momento que você recebe de fato o Espírito Santo de Deus para ser testemunho, te dá um poder. Então, não tem como um crente dizer assim, eu não vou viver uma vida de missões apenas porque eu não saí do meu reduto. Mas não tem como ele permanecer no reduto dele e dizer que ele vive uma vida de missões. São situações que uma coisa chama a outra. Eu vejo assim, às vezes a gente tem um diálogo muito bonito sobre missões. Eu me lembro sempre de um testemunho de uma grande amiga da minha família, uma senhora que a gente teve muito tempo de compartilhar de vida, que ela participava de uma igreja que tem uma obra missionária muito contundente, e ela fala assim, nós somos crentes, criamos os nossos filhos para estar conosco, para ir para a igreja, levamos para a escola dominical durante toda a vida deles, queríamos de fato que ele fosse um bom profissional, mas assim, um excelente homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão fervoroso. E um dia nós estávamos num culto de missões, e aí um pastor pediu para que nós fechássemos os olhos e orássemos por missionários, para que Deus enviasse missionários. O tema era envia ceifeiros de fato para que a missão aconteça. E ela tinha uma filha adolescente, se não me engano, de 14 anos, um pouco mais, 14, 16 anos, e ela fala que eles começam a orar, pedir para que Deus realmente levantasse, e no final da oração o pastor faz um apelo, e ele diz assim, olha, você orou para que Deus enviasse, mas Deus pode ter tocado no coração para que você seja. E isso tem uma grande situação, esse envia e esse seja, ele é fundamental. E aí ela pegou e abriu os olhos para ver a filha das pessoas que estavam indo e falando assim, não, eu quero. E quando ela olha para o lado dela, a filha dela está chorando e falando assim, eu quero.
E aí ela começa a chorar e fala assim, não, Deus, minha filha não. Então, assim, o nosso diálogo, ele tem que comungar com a nossa ação. Sim. Missão ou vida missional é entender que não é orar apenas para que Deus envie para nós, é envie para a obra. Enviar para a obra inclui a nossa vida e estar rendido assim. Eu preciso ser um crente que está em missão. E quando meu filho for, eu também vou dar graças a Deus, porque ali eu entendo que ali valeu a pena tudo que eu fiz, né? Eu tenho 2 filhos que são pastores, 2 filhos não, um filho e uma nora, e assim, foi um dos maiores pesos de ruptura quando eu tive que falar assim, vocês de fato têm que, agora é vocês e Deus, né? Tipo assim, vocês precisam ir para o seminário, vocês precisam de uma experiência, vocês precisam fazer algo que não depende mais de mim. Mas eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu não criei apenas um bom profissional, mas eu cooperei na construção artesanal de um homem de Deus. Nós somos, como igreja, como pais, como pastores, construtores, mas também participantes dessa obra. Assim, Deus, eu estou aqui. E se o Senhor tocar, eu vou. Eu vou. O senhor falou dessa ruptura, né? Eu fiquei com esse sentimento também, quando o Pedro não foi no aniversário do Benício, porque estava numa missão, e aí você fica, né? Nossa, mas tem uma preocupação, né? Se a pessoa está em outro lugar, né? Está fora ali do seu controle, da sua vista. Será que ele vai tomar o todinho dele na hora? Então, será que vai acontecer? Será que ele vai precisar de alguma coisa e eu não estou perto? E aí, tô falando isso porque o Pedro é meu irmão mais novo, ele sempre teve esse cuidado. Então, no início do ano, né, desse ano de 2024, em janeiro, teve uma outra ação, né, uma missão. Compartilha aí, Pedro, a experiência. Teve, essa é outro sacrifício, né? Porque, poxa, eu queria estar presente no aniversário do Vinícius. O primeiro ano! O primeiro ano. Eu nunca vou esquecer isso! E eu tinha pensado para parar, né? Tipo, poxa, eu vou perder o primeiro ano do Benício, né? Vou perder ali o meu salário também, né? Essa é outra coisa. Então, envolve sacrifícios, né? Só que os sacrifícios, ele começa a se tornar algo tão, tipo, fajuto, né? Tipo, você começa a ver o salário como algo fajuto, não ver o Benício como algo fajuto, né? Mas, tipo, estar junto ali com as pessoas. Vai ter que pagar a minha terapia. Mas os momentos importantes ali, quando você percebe que, tipo, a vontade de Deus, né? Fazer a vontade de Deus, que é alcançar pessoas através de Jesus Cristo, né, é muito maior do que a dor que você vai ter fazendo aquilo. Você começa a perceber que nada mais vale a pena do que viver essa missão. Exatamente. Né? Então, tipo, você começa a se desprender do seu conforto, da sua segurança, dos momentos que você teria, do seu tempo, do seu dinheiro. Por quê? Você sabe que está dentro da vontade de Deus mais importante. É claro que ele se preocupa com a nossa vida, né, financeira, com a nossa vida familiar, com a estrutura da nossa família, os momentos. Para ele é muito importantíssimo isso também. Só que tem momentos em que... É algo maior que a gente. É algo maior que a gente, entendeu? Irresistível. É irresistível. É quando ele fala, agora, né, você teve já muitos momentos com a sua família. Eu te abençoo. Pedro, fala a sua idade, né? Porque o pessoal tá, às vezes, achando que essa experiência toda que o Pedro já tem 40 anos. Eu tenho 20 anos, gente. 20 anos. 2 décadas aí de vida. Então, a gente começa a ver que quando a gente está dentro da vontade de Deus para algo maior, os problemas, as dores, ficam muito pequeno. Fica pequeno. E Deus se torna maior que essas coisas. Não é tipo... O que eu estou fazendo é maior que essas coisas. Não. E isso é uma estratégia do inimigo. Pensar que o que eu estou fazendo é maior. A sua missão, né? A sua missão. Nossa. Você desapegou para mim. Ai, meu Deus. Isso, exatamente. Abrir mão. Isso. Você começa a se tornar um ídolo seu próprio, né? Você começa a perceber que essas coisas são pequenas quando você vê que Deus é maior que todas elas, entendeu? Então, no Sul, né, voltando aí agora ao raciocínio, né, de como foi, né, vou começar falando do que me impulsionou a fazer lá, e o preparo de Deus, né, a um tempo pleno ali, de eu poder estar lá no Sul também, né, porque poderia ter sido em qualquer região aqui do Brasil.
Poderia ter sido no Nordeste, poderia ter sido mais para o Sul ainda, né? Porque foi em Santa Catarina. Mas por que foi no Sul, né? O líder, né? O que está à frente desse projeto que se chama Expedição Missionária, o nome, né? Ele não tinha um lugar definido, né? Mas em oração, muita oração, não ia ser Santa Catarina, não ia ser no Sul, mas ele foi orando, e Deus falou para ele ouviu claramente que a ação deveria acontecer no Sul. Legal. E o que isso tem a ver com o Pedro? Né? Não que eu sou importante, mas o que isso tem a ver com o despertar do Pedro para essa questão? Porque a família da Milena, né, a tia dela, mora lá no Sul, está morando lá no Sul. Então, eu imagino que Deus pensou assim, eu vou fazer com que essa ação aconteça no Sul, para que seja mais fácil para o Pedro se deslocar lá, para ele participar e eu impactar ele lá. Por quê? Você já ia para lá, né? Porque se fosse em outra região, eu talvez não iria. Eu ia falar, poxa, Nordeste, é muito longe, né? Pegar avião, né? Não a questão de, tipo, se sacrificar, tipo, não, isso aí tranquilo, mas é a questão de distância mesmo. Né? Às vezes não é viável, às vezes não tem um recurso financeiro. Ia ficar muito fora da sua realidade. Ia ficar muito fora da realidade, entendeu? Só que foi no Sul. Então eu pensei, a família da menina já está lá. E no final do ano, da virada do ano, eu já vou viajar para lá antes de começar a missão com a família da Milena, né? Aí você falou, essa missão é para mim. Eu falei, eu tenho que participar. Eu tenho que participar, né? A Tamara, né, a irmã Tamara, já participou de outras, ela já participou do Amazonas, do Belém, né? E justamente nessa que eu pensei que ela ia ir junto comigo, ela não foi. E aí eu vi que eu estava sozinho. Não tinha familiar, não tinha amigo conhecido. Não, eu fui sozinho para lá, né? E aí eu percebi, poxa, só tô com Deus mesmo. Como que vai ser? Tio, como que Deus vai abrir as brechas, as portas, né? Porque é muito desconfortável você estar num lugar cheio de gente e muitas das vezes eles se conhecem entre eles e você não. É tipo, poxa. E aí acontece um preparo, né? Um preparo espiritual, né? Antes de... Eu tinha me inscrito, né? Tudo mais, você paga ali uma taxa, porque ali eles vão te manter. São 10 dias, né? Num lugar em que eles te mantêm com café, com almoço, com janta. Esses aí... Foi até gostoso, né? Não precisei comer formiga, né? Tem gente que vai pra África. Sempre tem essa formiga, gente. Nesse aí eu percebi que missão não tem nada a ver com, tipo, ter que ir pra África, né? Não tem nada a ver com isso, né? Tem essas ocasiões? Tem, mas não é sobre comer formiga, não. Você comeu gostoso. Não, comi gostoso ali, eu tinha uns estrogonofe às vezes. A formiga não foi nessa missão. A formiga não foi nessa missão, né? Então, tipo, tinha todo esse mantimento deles, por isso o custo, né? Mas ninguém estava ali falando, poxa, que caro. Não, ali eu percebi que tipo, só vai lá quem realmente tem um desejo de sacrificar os seus momentos e o seu dinheiro, né, para estar lá fazendo a vontade de Deus. Né? Tanto que eu tive que chegar no meu chefe, ele já ia dar uns dias de férias lá para cada um, uns 15 dias. Né? Porque era época de ano novo. E como é uma agência, né, de marketing, eles têm essa flexibilidade maior. E aí eu cheguei nele, né, um pouco nervoso, né, porque, poxa, já é 15 dias, eu vou pedir mais? Né? Dá as férias inteiras já, então. Me dá demissão dá logo demissão direto, né? Aí eu cheguei nele, né, apresentei ali a arte, o convite, né, para ele, e falei assim, então, eu vou estar participando desse projeto e tudo mais, né, só que ele acontece do dia 13 ao dia 21. E aí, olha que legal, engraçado agora, a parte engraçada, foi porque ele falou, então por que você não pega esses 15 dias e põe dentro do período do 13 ao 21? Aí eu fui lá e falei assim pra ele, é que aí eu não vou também ter o meu tempo de descanso, né? Mentira! Gente, essa é a geração... Z. É a geração... não sei nem que letra Z. Que é. Que chega no chefe e fala um negócio desse. 15 dias é pouco. 15 dias é pouco. É porque eu falei pra ele, é que nesses 10 dias que eu vou estar lá, eu vou estar trabalhando, eu não vou estar descansando, eu vou estar trabalhando. Aí eu falei, me dá esses 5 dias a mais, porque aí eu já passo as minhas férias, né? Curto a praia lá com a minha família, com a Milena. Aí depois eu inicio a missão. Não, eu nem tipo imagino lá falar em Sodoma isso. e Gomorra, Deus, não leva mal, não.
É pedir muito? Eu tô pedindo muito? Só que ele entendeu, tipo, realmente faz sentido, né? Então é de Deus, então. Então é de Deus. Ele preparou o coração ali até do meu chefe para que Meu Deus. aceitasse. Mas foi bom, porque foi um preparo físico também. Né? Um descanso, um desestresse, um detox, assim, trabalho e tudo mais. Até agora eu não vi nenhum sacrifício. Não, mas aí Eu tô brincando, isso tô ia brincando. acarretar no quê? Lá na frente, o salário que eu ia receber por esses dias eu não vou Sim, eu receber. tô brincando. Né? E tudo mais. E eu tava na época de casamento também, tinha que juntar mais também para manter ali o apartamento e tudo mais. Beleza, mas tranquilo, isso aí não é importante. E o que foi legal? O preparo espiritual, né, e estratégico. Por quê? Eu ainda assim, por mais que eu tinha participado previamente de outras ações, outros projetos, né, eu não sabia muito bem abordar uma pessoa ainda. Chegava nela, mas um pouco desconfiado, tipo, poxa, como é que eu cativo essa pessoa a me ouvir? Como que eu não pareço, por exemplo, alguém que está tentando vender internet e a pessoa já tem uma na casa dela? Como é que eu faço isso, né? Tem um minutinho? Você tem um minutinho? Então, eu tô com... Não, eu já tenho, já, obrigado. Aí você fica, Valeu, então. poxa. E aí, nesse período em que eu fiquei lá na casa da tia dela, porque a família da Milena já tinha voltado, e a Milena também já tinha voltado para São Paulo, eu fiquei na casa da tia dela, foi um momento que eu falei, poxa, eu vou ter uma semana inteira agora para me preocupar com isso, de achar estratégias, né? E é bom você se preocupar em estratégias. Deus, ele dá estratégias para você, justamente para que seja algo funcional e impactante, né? Então, eles tinham dado, né, o pessoal do projeto mesmo tinha dado leituras já prévias para a gente ler, antes de começar a missão. Então, um livro de Atos, Romanos, João, Neemias, por conta da Que legal, eles reconstrução. tipo, indicam os próprios livros da Exatamente. da Bíblia. Pelas dinâmicas que eles vão dar lá, né? Mas também para edificar em conhecimento, né? E foi justamente em Romanos, e eu não vou lembrar, acho que eu vou informar errado o versículo, né? Mas eu sei que era o capítulo 1, talvez o versículo 23 ou o versículo 28, não me lembro bem, mas é no capítulo 1. Se ler todo ele, vai estar lá. Você encontra. Aproveita e já faz seu Já devocional. faz seu devocional em Coríntios, em Romanos, né? Romanos 1. Que foi falando que por causa que desprezaram, né, por causa que ignoraram Deus os entregou um inútil modo de pensar. Né? Ou seja, Deus os entregou as suas próprias cobiças, as suas próprias vontades. Ou seja, tá bom, você não me quer, então eu vou me afastar de você. Vive por si mesmo. Né? E você viver por si mesmo, entra raiva, ódio, entra discórdia, entra inúmeros crimes, entra imoralidade sexual. E eu falei, poxa, essa é uma realidade do universo. É isso que acontece. A pessoa ignora Deus, ela é entregue às suas próprias vontades e peca. Estar longe de Deus. Então, está longe de Deus. Uma vez eu vi esse termo, a pessoa fica sem freio. Fica sem freio. Por quê? Para ela nada é errado. Ela simplesmente faz, gosta do que está fazendo, se sente bem no que está fazendo e não tem uma barreira, não tem uma parede. Tem parâmetros, né? Não tem parâmetros. Né? Mas a pessoa que não ignora Deus, aí ela já tem princípios, né, do próprio Deus. Então, aí a gente começa a perceber a questão do pecado. Então, o que eu queria mostrar para uma pessoa que eu fosse abordar lá? O cuidado que ela tem que ter com o pecado. Porque é o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que nos afasta do plano inicial de Deus. Que era o quê? Simplesmente compartilhar o seu amor com as suas criaturas. Esse era o plano inicial de Deus. E nada poderia fugir disso. Era simplesmente, vou fazer minhas criaturas. Pois eu já me relaciono com Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Quero agora proporcionar esse amor que temos nessa trindade para a minha criação, né? E vamos viver em harmonia para toda a eternidade. Só que para isso eu tenho que dar a liberdade, porque senão vai ser algo manipulado, vai ser um amor manipulado. Então, não coma daquela árvore, senão você vai morrer. Ele deu a liberdade da pessoa poder se afastar de Deus. E a gente vê o amor de Deus nisso, dando a possibilidade de a gente se afastar dele. E aí o ser humano foi lá e falou assim, é isso aí, meu caminho é o meu caminho. Né? Deus, não toca em mim. Deixa eu fazer ali minha vida. E a gente se afasta de Deus quando a gente quer viver os nossos próprios propósitos, nossas próprias vontades. E é muito ingênuo a gente pensar dessa forma, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, por que a gente está planejando? Por que a gente está pensando que a gente vai estar vivo amanhã? A gente está vivo hoje. Então, eu posso me arrepender hoje. A gente está vivo hoje, então eu posso buscar a Deus hoje. Diferente de amanhã, que eu não sei, mas Deus sabe. Então, é muito mais importante em que eu permaneça uma comunhão com Ele, por Ele saber
né, o meu futuro, do que eu tentar viver o meu futuro, pois eu não tenho essa ciência. Mas Deus, ele é onisciente, ele tem isso, ele tem essa, Não faz essa sentido ciência. a gente não querer, né, ficar nessa Não faz sentido. dependência de quem sabe de todos os nossos dias. Ele sabe o que vai suprir, ele sabe o que é bom para mim. Eu, às vezes, acho que eu sei o que é bom para mim, só que lá na frente isso pode me causar uma tragédia enorme. E aí eu tenho que me sacrificar disso. Aí eu chego numa comunhão com Deus, em que Deus fala, não é isso. Tira Aí isso da você sua falava vida. isso para as pessoas? Então, Tipo assim, como que você abordava? eu chegava nela, né? E aí Aí você eu falava, vai morrer. Não. Quem pecar vai morrer. Então, era outro cuidado que eu queria ter. Era outro cuidado que eu queria ter. De, tipo, não abalar a pessoa assim e falar assim, então sai daqui, crente chato. Né? Não, eu queria que ela desse atenção para mim. Então, eu quis trazer um problema da região na qual ela mora e assimilar isso com esse versículo de Romanos 1. E como que eu fiz isso? Eu peguei os dados estatísticos ali daquele lugar e pesquisei quantos homicídios há naquele lugar, quantas mortes por suicídio há naquele lugar, quantas pessoas são desaparecidas, né, quantos casos de estupro acontecem lá, coisas bem fortes mesmo, né? E eu chegava na pessoa, né, batia na casa dela e falava, a gente é um grupo de missionários aqui, né, a gente está vindo de estados diferentes, eu sou lá de São Paulo, eu vim lá de São Paulo para vir para cá. Né? Esse aqui é de Goiás, esse aqui é lá da Bahia, esse aqui é lá do Sergipe. Para a pessoa falar, poxa... Um minutinho, né? O que é isso? Vieram de lá para cá, o que eles têm para falar? E já ganham um pouquinho da atenção ali. Agora tem que cativar ali. E aí você fala, você sabe o que está acontecendo aqui na sua cidade? Aí a pessoa fala, não sei o que está acontecendo aqui na cidade. Ninguém sabe o que está acontecendo na sua própria cidade. Ninguém vai pesquisar por isso, né? Se eu perguntar para a gente aqui qual é o índice de homicídio que está acontecendo aqui na cidade, a gente vai ficar tipo, não sei, deve ser bastante. Só de dengue. Só de o de dengue né? eu sei que morreu a terceira pessoa em Suzano Então. essa semana. Só que lá eu vinha com números. Eu falava, na sua cidade, né, tá acontecendo umas coisas muito preocupantes, né? Tantos índices de mortes, tantos índices de desaparecimentos, e deixava a pessoa preocupada. Aí eu perguntava para a pessoa, você sabe o que leva uma pessoa a fazer essas coisas? A matar alguém? A desaparecer com uma pessoa, a cometer suicídio? E ela falava, o ódio, né, talvez, a falta de amor ali, a ignorância, o orgulho, né, tudo mais. Eu falo, justamente, sabe onde que está escrito essas coisas? Deixa eu ler para você. Aí eu abri a Bíblia, né, li ali em Romanos, né, por causa que ignoraram a Deus. Então as pessoas começavam a se odiar, as pessoas começavam a matar, né, ciúmes, inveja e tudo mais. E as pessoas ficavam, poxa vida. Então eu já consegui incluir ali a questão da palavra de Deus. Né? E aí, o que eu queria trazer depois disso? Porque ela percebia que isso era um problema das pessoas, por exemplo, dos assassinos. Ela via que era um problema deles. Não era ela, não foi ela que matou. Né? Não dela. Aí eu queria colocar o porquê que ela tem culpa nisso. Aí eu falava, sabe o maior problema? Vamos pegar ali, por exemplo, uma moça. Vai. Sabe qual é o maior problema, moça, disso tudo? É que a gente é cúmplice dessas coisas. Aí eu perguntava para ela, quantas vezes você não já sentiu ódio de alguma coisa? Quantas vezes você não já sentiu ciúmes ou inveja de algo ou já não ficou com raiva de alguma coisa? Aí ela falava, fico, bastante na verdade. Ela começava a refletir sobre ela mesma, né? E eu falava, moça, eu não estou aqui para te julgar, porque eu também passo por essas coisas. Quem não tem raiva? Todo mundo passa por um momento de raiva. E aí eu indicava para ela a única pessoa em que viveu segundo a vontade de Deus por toda a sua vida, Jesus Cristo. E então eu começava a falar sobre Jesus para ela. Mas Jesus, moça, ele foi o único em que teve uma vida perfeita, na qual ele não passou, ele não sentiu ódio, ele não teve raiva, né? Ele não deixou a raiva dele influenciar numa questão de as pessoas verem que ele não tinha algo especial. Não, Jesus tinha algo especial justamente porque ele estava 100% em toda a sua vida dentro das vontades de Deus. E ele veio justamente para nos afastar desses erros que nos cometemos, né? Desses pecados que cometemos. Né? E hoje a gente quer te dar uma oportunidade, né, de a gente fazer uma oração aqui. Né? E se você não conheceu a Cristo ainda, não aceitou Ele na sua vida, aceitar Ele na sua vida para poder te auxiliar e te afastar desses erros que cometemos todos os dias. Então você quer aceitar Jesus? Hoje? E aí... Cara, fica a estratégia aí para vocês, hein, galera?
E aí, Super estratégia de abordagem, né? Exatamente. Então ela já refletindo em tudo isso, né? Refletindo em tudo isso, ela acabava vendo que Jesus era a solução para os problemas. Né? Nossa, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Né? Muito legal. E aí a gente fazia a oração, ela aceitava Jesus Cristo e pronto, era uma alma salva. E agora a gente deixa o Espírito Santo, porque eu não estou mais no sul. As pessoas que foram para lá não estão mais lá. Só que ficou quem? Você está em outro confim da Terra. Eu já estou em outro confim da Terra. Voltei para São Paulo. Só que o semente, Espírito Santo está lá com ela agora. Sim. Por mais que ela seja agora uma nova convertida e ela não tenha uma base espiritual de tipo fazer o devocional dela, de buscar Deus ou ir para uma igreja, ela recebendo o Espírito Santo naquele momento, o Espírito Santo vai impulsionar ela. Sim. Aí ela começar a pensar, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso buscar mais a Deus. Ó, isso é errado, isso é errado. O Espírito Santo falando, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E ele vai informando, isso está errado, você precisa buscar a Deus, você precisa se comprometer mais com Deus. Ele que vai convencer. Ele que vai convencer, entendeu? Então foi fazendo isso durante os 10 dias ali da missão. E muito legal a gente ver na prática, né, como que você pode fazer, igual você falou, missão em escala, né? Que a nossa vida é uma missão, mas existem ações específicas que nós podemos fazer. Isso. E aí, eu queria até que o pastor comentasse como que a gente, como igreja, né, como membros aí de uma denominação, como que a gente pode contribuir com a missão. E eu sei que não precisa ser necessariamente, né, indo para o sul, fazendo algo do tipo. Como que a gente, como igreja, pode ajudar nessas ações? Como que a gente já faz isso? É bacana, muito importante essa pergunta, Mari, porque às vezes nós achamos que o fato de nós não rompermos uma fronteira faz com que a gente seja ou tenha que ser indiferente a missões, o que é um grande engano. É voltar para as bases da religião e deixar de lado a missão de fato. Bom, eu creio em 3 formas que você pode tratar isso. A primeira dela, de fato, é indo. Se Deus tem te tocado. Eu conheci pastores que estavam com igrejas montadas, bonitinho, funcionando já há mais de anos, e falaram, eu preciso viver a experiência de uma missão fora do meu contexto, fora da minha cultura, fora da minha zona de conforto. E simplesmente foram. Nós temos alguns pastores que vivem na África e que fazem parte de um processo missionário. Nós temos uma missionária, a Mônica, que ela está na África também, que ela é sustentada por missões. Essa garota, essa menina, na realidade, ela largou uma vida, familiares, um emprego concursado aqui no Paraná, para viver o que ela acreditava que era a missão da vida dela. E, de fato, era a missão da vida dela. E hoje ela está na África. E a gente vê que o ID, ele é muito latente nisso, e é muito importante, porém ele é uma das formas. Algumas pessoas nunca vão romper fronteira. E aí é importante perguntar como é que eu posso ser um missionário sem romper fronteiras. E entre essas características está a questão de você orar por missões. A gente ora por tanta coisa, a gente pede por tanta coisa, se envolve com tanta coisa, mas eu temo que missões sejam um termo de ausência na oração de muitos crentes. Então, ir, orar. E o terceiro é contribuir. Muitos podem pensar assim, poxa, mas parece que sempre tem um assunto da questão financeira. Na realidade, nós somos um mundo que gira em torno de finanças. Não tem jeito, né? E assim, hoje você falar assim, um missionário, ele não vai andando para a África. E ele não se mantém lá sem questões financeiras. Né? Essa questão da formiga é meio complicado. É complicado. E aí você começa a pensar assim, tem até uma situação de um pastor. Nós ajudamos um contingente de pastor na África com ajuda de missão, e às vezes você chega lá com o mínimo que a gente manda, que já não é tanto assim. Esse mesmo pastor, ele tem uma vida tão missional, uma questão tanto do ID latente na vida dele, que ele divide o dele com outros pastores. E assim, se você tem possibilidade, e eu acredito que todos tenham, porque eu não acredito que ninguém tenha tão pouco que não possa ajudar, assim como ninguém tem tanto que não precisa da ajuda, eu acredito que financeiramente é o terceiro tópico. Então, indo, orando e contribuindo financeiramente para que missões aconteçam. Mesmo porque nós estamos aqui hoje porque nós somos frutos de missão. Com certeza. De pessoas que deixaram e que investiram e que oraram. Então, assim, é uma tríade que não dá para fugir dela. Tem muitas mais outras coisas? Tem. Mas nós somos frutos de uma missão,
de pessoas que deixaram suas famílias, investiram seus dinheiros, seus valores, né, suas finanças, e que ralaram o joelho para que a gente tivesse cada detalhe. Aliás, para até que você estivesse ouvindo a gente aqui. Missão é, como diz o nosso pastor Sandro, ou você está em missão, ou você é alvo dela. Então é mais ou menos por aí. Sim. Bom, e foi muito bom a gente poder ouvir um pouco da experiência do Pedro com isso, muito legal. Queria também falar para você que está assistindo, que está ouvindo, que se você quiser contribuir com a missão, a gente vai deixar aqui o Pix da nossa igreja, porque a gente tem o trabalho missionário, igual o pastor falou da África, tem a Mônica. E se você quiser contribuir, né, o mês de abril foi um mês de ênfase, né, específico para a oferta missionária. Então, se você quiser contribuir, a gente vai deixar o Pix aqui da nossa igreja na tela. E não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe, né, de comentar. Se você também tem alguma experiência com isso, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas, né? Sim, e é o que a gente comentou aqui, né? A missão, necessariamente, ela não precisa estar envolvida em você sair do seu lugar para ir em uma missão específica, igual o Pedro falou, mas a sua vida girar em torno dessa missão, que é ir pregar o evangelho a toda criatura, né? Como a gente tem falado aqui na Igreja Missionária, que é da mesa da nossa casa até os confins da terra. Então, que você ore a respeito disso. A gente vai orar aqui também para que você que está ouvindo a gente, assistiu, você se sinta incomodado todos os dias com isso, em estar em missão na sua casa, no seu trabalho, onde você estuda, e que você se sinta incomodado com isso, para que você verdadeiramente queira estar em missão, né, levando a palavra de Deus para as pessoas que precisam. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por esse tempo de compartilhar experiências e compartilhar a Tua palavra, Pai, a respeito de missões. Obrigado, Deus, por cada pessoa que assistiu e esteve conosco até agora, Pai. Eu creio verdadeiramente, Pai, que essa pessoa, ela tem a capacidade, sim, Pai, de pregar a Tua palavra, seja através da sua vida, das suas atitudes, ou propriamente, Pai, falando os versículos e falando da Tua palavra, a fim de converter, Pai, uma alma perdida, Deus. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, cada pessoa que assistiu e está aqui conosco. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, eu, a Mariane, o pastor Carlos, o Pedro, e que a sua igreja, Pai, que está aqui na terra, se sinta incomodada, Pai, em cada vez mais pregar a Tua palavra, Deus. Plantar sementes, Pai, em cada coração, para que venha germinar e crescer, Deus, essa conversão ao Teu nome, ao Espírito Santo, para que a gente venha cada vez mais fazer diferença nessa terra, Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos guardando. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. 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 E até a próxima. Até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchau.